O amor não se alegra com a injustiça. Este será o título da 11ª lição do quarto trimestre de 2022 da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição de número 11 desta revista, que tem o título... O caminhão passa bem na hora que eu ligo a câmera. Essa revista aí tem o título Andando em Amor e que hoje vai falar sobre o fato de que o amor não se alegra com a injustiça e que o Senhor Deus, que é a revelação máxima de amor, não compactua com a injustiça. Então, o nosso versículo-chave está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13 e versículo 6. E nos diz assim: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E a leitura bíblica em classe, ela está em dois textos. Então, primeiro, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15 e versículos 22 ao 28, que é aquela passagem a respeito da mulher sírio-fenícia, que vai falar para Jesus que até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa, e Jesus vai ficar extremamente impressionado com a fé daquela mulher que nem era judia. E também temos aqui João, capítulo 8, versículos 3 ao 5, 7, 9 ao 11. E aqui é a passagem onde os fariseus tentam pegar Jesus de surpresa e trazem para ele uma mulher que tinha sido pega em adultério, no ato de adultério, mas eles trazem essa mulher sozinha e esperam que Jesus a recrimine. Afinal, como é que alguém poderia passar pano para o caso de adultério? Então, estes dois textos vão fazer a leitura bíblica em classe e vão dar profundidade para a nossa lição, que vai falar a respeito da injustiça. Então, os nossos objetivos são três. Primeiro, mostrar que o amor é eterno e não concorda com a injustiça. Segundo, ensinar que quem ama não discrimina. E terceiro, afirmar que o amor se alegra com a verdade. Antes de nós continuarmos, eu peço que você, por favor, deixe o seu like nesse vídeo. Caso seja a primeira vez que você esteja por aqui, por favor, inscreva-se aqui no canal e seja muito bem-vindo. E também, caso você queira comentar, deixar uma sugestão, uma dúvida que você tenha, por favor, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, o amor não é insensível. E aqui nós estamos diante de um ponto bastante atual. Veja só, o amor é bondoso, como nós já estudamos nas 10 lições que passamos. O amor é sensível, ou seja, ele sofre, ele se entristece, ele se perturba e ele reage de forma instantânea à dor que a maldade causa. Quem está aperfeiçoado em amor tem a empatia e anela pelo bem-estar do outro. Por isso, ele cuida, ele provê, ele ora, ele faz o possível para amenizar a dor de quem está sofrendo. Aqui no segundo tópico, vai nos falar sobre a insensibilidade humana. Porque o que é esperado? É esperado esta sensibilidade, esta bondade de quem está aperfeiçoado em amor. Só que nós estamos, na nossa sociedade, diante de uma enorme onda de dessensibilização em massa de pessoas. E veja só, é preocupante como o ser humano, com o passar do tempo, tem se tornado cada vez mais insensível à maldade, à injustiça, e o que só prova é o esfriamento do amor. Veja que quando as pessoas reagem de forma indiferente à dor e ao sofrimento da outra, elas já estão num estágio avançado de problema com o amor. Porque eu só posso entender a injustiça e me posicionar contra a injustiça se eu sou uma pessoa sensível. Uma pessoa insensível não enxerga a injustiça porque ela não é empática, porque ela não consegue sentir a dor do outro. Eu só consigo entender que uma pessoa está numa situação de injustiça quando eu for capaz de sentir a dor dela, de sentir a dificuldade que ela está passando. E veja o que é muito comum na nossa sociedade nos dias de hoje. Esse processo de dessensibilização, ele é muito visível quando nós acabamos descobrindo estes desafios que acontecem no TikTok. Na semana passada eu estava vendo uma mãe relatando que o filho dela faleceu após participar de um destes desafios no TikTok e o objetivo dos adolescentes, de um grupo de adolescentes era, professor de adolescente, presta bem atenção nisso aqui, o objetivo era, eles ficariam 20 segundos com uma corda no pescoço, e, isso depois de ter pulado de uma cadeira ou de uma cama, ali com a corda presa.
gravando, tá? Com a câmera mostrando ali. Quem conseguisse sobreviver depois de 20 segundos ganharia o desafio. Quem não sobrevivesse perderia o desafio e seria exposto no TikTok para toda a internet ver. Só que olha só, o tamanho da dessensibilização destes adolescentes. A pessoa que perdeu o desafio, ela não perdeu porque ela era incapaz, ela perdeu porque ela morreu. Ela perdeu porque ela perdeu a vida dela. Depois de 20 segundos ali com aquela corda no pescoço, o menino veio a óbito, ele faleceu. Mesmo assim, o vídeo foi exposto na internet. Vocês estão entendendo o tamanho do processo de dessensibilização que está ocorrendo na nossa sociedade? Os próprios casos de pornografia, por exemplo, eu estou falando disso lá no Instagram e eu vou deixar o meu Insta por aqui caso você não me siga, sobre como o mal da pornografia tem entrado na nossa sociedade e dentro das nossas igrejas também e atuado neste processo de dessensibilização das pessoas. As pessoas olham umas para as outras e não enxergam mais uma pessoa, um igual, um semelhante, o próximo, do qual elas receberam a obrigação, né, o mandamento do Senhor de que elas tinham o dever de amar a esse próximo. Mas elas não enxergam mais esse próximo como uma pessoa, como um igual. Elas enxergam como uma coisa. E este processo de insensibilidade, ele tem ocasionado enormes injustiças sociais, que é o que nós veremos na continuidade dessa lição. Então, nós, professores específicos, né, da classe de adolescentes, precisamos prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. Eu sempre digo, o diabo não brinca de ser diabo, e ele utiliza as armas que tem de forma maestral. E as armas têm sido utilizadas e atingido, inclusive, dentro das nossas igrejas. Muito cuidado, professor. Pode ser que, né, enquanto você estiver falando sobre este processo de insensibilidade, você tenha, né, ali na sua classe, adolescentes que estão passando por esse processo, que estão tendo a sua sensibilidade minadas por conta deste processo, por conta destes vídeos, por conta destes desafios, por conta da pornografia, e que o Espírito Santo te ajude para que você possa ministrar ao coração destes adolescentes. E talvez, caso tenha na sua sala, você possa ajudá-los na volta, a voltar para a sensibilidade, a voltar a receberem o Espírito Santo de Deus e a olharem para as pessoas ao redor deles como um igual, como um semelhante. Amém? Compactuando com a injustiça é o ponto 2. E aqui vai nos falar sobre a omissão ante a injustiça. Muitos se calam ante a injustiça e a imoralidade por meio de sofrer chacota ou perseguição, mas quem se cala está sendo omisso e está compactuando com a injustiça. Veja que nós cristãos somos chamados por Deus para termos fome e sede de justiça. Nós somos chamados para odiar a desonestidade, a mentira, a desordem, a humilhação e o preconceito. O Senhor nos convoca para ser sal e luz, numa sociedade que não quer que a luz sobressaia nas trevas. Porque quando a luz aparece, os pecados são expostos, as feridas são reveladas. E a nossa sociedade não quer o convívio com a luz. Mas o Senhor não nos chamou para ser indiferentes. Sabe? O mundo está assim mesmo, agora só vai piorar. Jesus já deve estar voltando, tomara que volte agora. Eu não vou me preocupar com isso. Essa passividade não é bem-vinda num cristão. Eu me lembro de um pastor aqui de Curitiba que ele falava que o céu não é um lugar de general de pijama. E é isso. Resumiu muito bem. Sabe, essa passividade diante dos problemas do mundo não nos vai fazer ir para o céu mais cedo. Esse escapismo que muitos cristãos têm buscado ao falar, volta logo Jesus, vem Jesus, me busca, me busca. E aí o mundo continua do jeito que está? Não é assim que funciona. Não somos nós que apressamos a volta de Jesus. O Senhor sabe exatamente o momento correto em que ele virá buscar a sua igreja. Nós não sabemos. Portanto, todos os dias para nós é mais um dia que o Senhor nos deu para evangelizar vidas, para alcançar pessoas, para nos sensibilizarmos à dor do nosso próximo. Talvez você vai dizer, eu não conheço ninguém passando por dificuldade. Não, você não conhece ninguém que não conhece a palavra de Deus? Você não conhece ninguém que precisa ser evangelizado? Que precisa receber a palavra de vida eterna? Percebe o nosso processo de dessensibilização? Nós já não conseguimos nem olhar mais para o lado e achar que aquela pessoa precisa de Jesus tanto quanto nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos olhar para essa carência de amor na nossa sociedade e nos perguntarmos e refletirmos: será que eu também não estou carente da manifestação do amor? Da fonte de todo o amor que é o Senhor?
A lição, ela falou aqui, no antes da aula, que o C.S. Lewis tem uma frase dizendo: não sou fonte, sou canal. A fonte é Deus, nós somos o canal. E Deus é a fonte do quê? De amor. Porque Ele é a fonte de todo amor, nós somos o canal, de nós deve fluir amor. O Senhor conta conosco para manifestar amor nestes dias tão trabalhosos. Não para sermos passivos, para ficarmos de braços cruzados, falando: ô Jesus, o Senhor podia voltar hoje, né? Ó, Sé, resolver tanto problema na minha vida. Para com isso. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e que o céu não seja utilizado como um escapismo para nós cristãos, mas que nós possamos ter o céu como a certeza, né, da nossa salvação. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos convocados para ser sal e luz. E já deixa eu te avisar, o mundo não quer conviver com o sal. É muito melhor conviver com o docinho. O mundo não quer conviver com a luz, é muito melhor ficar nas trevas. Mas o Senhor nos ordena que sejamos sal e luz. Nós somos convocados para não nos conformarmos com este mundo. Por pior que o mundo esteja, a palavra do Senhor nos lembra: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Foi esta palavra que o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, não te conforma, cristão. Professor, que aqui está me ouvindo, não acha normal os seus adolescentes manifestarem comportamentos anticristãos. Não ache, não. Confronte-os com a palavra. Lecione a palavra para eles e ore pela vida deles, interceda, guerreie pela alma deles. Não permita que os seus adolescentes comecem a manifestar comportamentos passivos, sabe? De pessoas que tá tudo bem, comportamentos insensíveis, comecem a manifestar uma falta de empatia e você fique, é o fim dos tempos. Não. Nós precisamos, como cristãos, ser sal e luz até o fim dos nossos dias aqui, até que o Senhor diga, tá bom, agora eu vou buscar ou de forma coletiva no arrebatamento da igreja ou de forma individual, quando o Senhor nos chamar para o descanso eterno. Agora aqui na roda dos escarnecedores, o tópico 2, subtópico 2, né? Ele vai falar sobre esse probleminha da roda dos escarnecedores. Lembra que a palavra do Senhor nos fala sobre não se assentar à roda dos escarnecedores? Veja bem, é muito difícil os adolescentes entenderem isso daqui. Sabe por quê? Porque a adolescência é uma fase de grupo. Os adolescentes gostam de andar em grupo, de sentar nos grupos e mais do que isso. Eles não só querem estar em grupo, eles querem ser aprovados pelo grupo. Aí, às vezes, o adolescente cristão tá lá no meio dos grupinhos na escola, no cursinho, na natação, no inglês. E o grupinho que ele tá é uma rodinha de escarnecedores. E ao invés de ser o sal, de ser a luz daquela rodinha, ele vai querer o quê? Ser um igual. Não ser o diferente. O diferente aparece. É melhor ser o igual, ficar ali homogêneo, igual todo mundo. E aí, nesse momento, ele muitas vezes acaba compactuando com a injustiça. Muitas vezes, nesse momento, ele acaba expondo um colega, um amigo ao ridículo, humilhando as pessoas. E é por isso que nós precisamos ser lembrados de que o Senhor não se alegra quando um semelhante, um próximo, um igual, fere o seu irmão, ofende o seu irmão. Olha aqui o que vai nos dizer, né, que a palavra de Salmos, Salmos verso 1, quando fala sobre escarnecer, significa desprezar, ridicularizar e zombar do valor de uma pessoa. Isso aqui é muito sério, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando eu ofendo o meu irmão, quando eu ofendo o adolescente, né, que passa ali por mim, né, o adolescente lá na rodinha, às vezes passa um adolescente que não tem condições, que fala diferente porque veio de uma outra localidade, que não tem o celular do ano, que não tem um tênis do ano, e às vezes essa pessoa é humilhada. Às vezes esse adolescente recebe ali palavras ofensivas. E quantos adolescentes cristãos não estão fazendo parte dessas rodinhas? Talvez não estão sendo os ofensores. Olha a importância de nós, professores, trazermos a eles essa lição. Estarmos cheios do Espírito Santo para pregarmos a ele a importância de sermos diferentes. É claro que ser diferente vai doer. É claro que ser diferente vai nos colocar em situação de exposição. Mas é isso que o Senhor deseja de nós. Ele conta conosco para que nós não sejamos injustos como o mundo, mas para que nós tenhamos sede e fome de justiça. O próximo tópico vai falar sobre quem ama não discrimina. E a discriminação é algo muito sério, né?
Só quem já foi discriminado sabe a dor que é ser discriminado. Receber ali palavras, olhares, comentários. E hoje, na época das redes sociais, muitas vezes a injustiça é cometida por meio de um like, por meio de uma visualização, por meio de um compartilhamento. Muitas vezes a humilhação é feita na internet. São fotos que são compartilhadas das pessoas em momentos íntimos, em momentos que elas não esperavam ser fotografadas ou filmadas. E eu sei que às vezes, né, nós nos colocamos numa posição de julgadores, como os fariseus se colocavam, porque é muito fácil se sentar na cadeira de quem só aponta, né? Ah, errado, pecado, que feio, que absurdo. É muito fácil. Mas imagina se tivesse uma câmera filmando a nossa vida, a minha e a sua, todos os dias, todo momento. E aí, você, né, fosse exposto, né, tivesse a sua vida exposta ali por meio dessa filmagem. Será que as pessoas enxergariam em você um cristão autêntico? 100% do tempo você estaria agindo como um cristão? Ou será que talvez você demonstraria a sua fragilidade, a sua humanidade e mostraria, né, compartilharia ali com as pessoas que você é tão frágil quanto elas, mas que a sua diferença é que você está o tempo todo buscando ser parecido com Cristo? Será que seria isso que seria apresentado? Às vezes a gente vê um vídeo de alguém que acaba vazando e falando, ah, quem mandou, que absurdo. Mas imagina se fosse você. Nós precisamos não perder jamais a nossa empatia, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E aqui, condenar o ato é diferente de condenar a pessoa. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que sofrem com o pecado do homossexualismo. E é muito dolorido, sabe? É doído mesmo. Ver algumas pessoas dizerem que, por conta delas terem este pecado, elas receberam uma punição muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque a impressão que dá é que o homossexualismo, nossa, é um hiper pecado. Mentir não, mentir é pequenininho. Mas o adultério, nossa, pecadão. Homossexualismo, que nojo, que absurdo. Esse tipo de comportamento religioso, farisaico, igual os fariseus faziam, esse comportamento é rechaçado por Jesus. Jesus nos ensina a agir de forma diferente. O Senhor, que é a fonte de todo amor, nos ensina a ser canal de amor sobre a vida das pessoas. Nós precisamos aprender a condenar o pecado e não a pessoa. Nós precisamos aprender, né, como a palavra do Senhor nos fala, a não discriminar o pecador, a não discriminar a obra-prima das mãos de Deus. Seja a pessoa drogada, na sarjeta, envolvida em prostituição ou em criminalidade, nós devemos acolher em amor o pecador. Sabe, é dizer, eu vou orar com você para você se livrar desse vício. Não dizer, seu pecaminoso. O Senhor não nos chamou para isso. Sabe, é dizer, você sofre deste mal, você luta contra este pecado. Tudo bem, eu luto contra outro. Talvez o meu problema não seja como o seu na área da sexualidade, mas talvez o meu problema seja na área da língua, do controle da língua. Talvez eu fale demais, minta. Talvez eu seja invejosa, talvez eu seja orgulhosa. Sabe, todos nós temos carências. Todos nós éramos inimigos de Deus. E apenas o sangue de Jesus vertido na cruz é que nos redime de todos os nossos pecados e nos dá a possibilidade da salvação. Não é pelos nossos atos, não é pela força do nosso braço, não é porque nós somos bons. É porque o Senhor teve misericórdia de nós. Então, assim como o Senhor foi misericordioso conosco, nós também precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos, com o nosso próximo, e discriminar, e rechaçar, e combater o pecado, a atitude pecaminosa. Mas nunca combater a pessoa, nunca discriminar a pessoa. Sabe, é Jesus dizendo para Pedro, quando ele fala demais, para trás de mim, Satanás, o seu ato, mas você, Pedro, vem aqui pertinho de mim. Deixa eu trabalhar em você. Deixa eu te mostrar o que eu vou fazer da sua vida. Esse é o comportamento que o Senhor espera de nós. Continuando, o amor não discrimina. Discriminar é a ação de segregar, de afastar ou apartar. E quem está aperfeiçoado em amor não faz acepção de pessoas. Na verdade, nós temos somente algo em comum. Todos nós somos diferentes.
Todos nós recebemos do nosso Pai, Criador, características diferentes. Quantas pessoas não são criticadas, oh meu Deus, discriminadas por conta do nariz, da boca, do tamanho da orelha, da forma que fala, da tonalidade, né, da sua voz, por causa do seu biotipo? E assim, qual o motivo por trás disso? Sabe, quando nós nos aproximamos de Deus, fica tão pequenininha as falhas do meu irmão, porque pertinho de Deus, eu primeiro tenho noção da grandeza dele, da soberania dele, e segundo tenho noção da minha miséria, dos meus pecados. Então, a miséria do meu irmão, ela fica menor. Não porque eu estou sendo passiva diante da miséria dele, não, é porque eu estou tendo noção da minha miséria. Quando nós colocamos em perspectiva os nossos pecados, fica mais fácil abraçar o meu irmão, porque eu sei que quando ele me abraça, ele está abraçando um pecador, uma pecadora. Esta lição ela tem um intuito de fazer com que nós sejamos despertados pelo Espírito Santo em amor e fazer com que nós olhemos para a nossa vida e façamos uma autorreflexão e possamos visualizar o quão pecadores nós somos. E quando nós entendemos o tamanho das nossas misérias, das nossas falhas, aí nós somos constrangidos a amar os nossos irmãos. Porque se eles pecam, nós também pecamos. E se o Senhor perdoou a nós, Ele também perdoa a eles. Amém? Olha que coisa linda que é a palavra de Deus. Ela nos ensina. Ela nos confronta para que nós sejamos melhores. O Senhor nos prova para que nós sejamos aprovados. Imagina um mundo cheio de cristãos amorosos, sendo canais de amor, dispostos a abraçar, dispostos a apontar o erro e a abraçar a pessoa que está errando, a falar: vem cá, você está errando, mas nós vamos orar por você, nós vamos fazer uma campanha de oração pela sua vida, eu estou junto com você, eu vou segurar na sua mão e vou te ajudar a passar por esse pecado, vou te ajudar a se livrar dessa miséria. Eu tenho a minha também. Ou então eu tenho lutado contra mim, eu fui ajudada a me livrar das minhas misérias, então agora eu vou ajudar vocês também. Essa é uma forma de não sermos injustos. E quando nós não somos injustos, nós estamos nos parecendo mais com Cristo e agradando ao nosso Cristo. Ele se alegra quando nós conseguimos manifestar a bondade que nele há, o amor que nele há, porque ele é a fonte de todo amor que nós podemos passar. Ele é a fonte de toda a bondade que nós podemos manifestar. Então, quando nós conseguimos superar as nossas misérias, as nossas limitações, e amar o nosso próximo de forma verdadeira, e sermos sensíveis com a causa das pessoas ao nosso redor, o Senhor se alegra. E quem de nós não desejamos alegrar o nosso Pai Celestial? Continuando, aqui no 4, nós falaremos sobre o amor se alegrar com a verdade. Veja que a palavra de Deus é a verdade. Verdade é tudo aquilo que é sincero, absoluto e genuíno. A palavra de Deus absoluta é absoluta, é infalível e é a verdade. E quem vive conforme a palavra de Deus conhece e caminha em verdade, é liberto pela verdade. Viver em amor, em comunhão com todos, né, significa que você está se parecendo com Jesus. É claro que algumas pessoas serão mais difíceis. E às vezes essa pessoa difícil é justamente nós. Talvez o difícil na rodinha de amigos seja você ou seja eu. E quanto amor nós não recebemos dos nossos amigos, dos nossos irmãos? Quanta paciência eles não tiveram conosco? Às vezes nós adquirimos uma maturidade na fé cristã, às vezes nós caminhamos um pouquinho mais no estudo da Bíblia, no estudo da teologia, no entendimento da palavra de Deus, e aí nós perdemos a paciência com os nossos irmãos que ainda não caminharam como nós. E aí nós ficamos, sabe, altivos, soberbos, porque nós estudamos teologia. Entendeu? Todos nós estamos lutando contra algum pecado, contra alguma miséria. A questão é, se eu estou lutando contra algum tipo de pecado, por que eu também não posso ser compreensivo com o meu irmão que está lutando com o pecado dele, com a miséria dele? Sejamos justos. Eu tenho falhas? Tenho.
Então é muito natural que o meu irmão também tenha. Às vezes a gente entra na igreja e fala, nossa, mas aquele irmãozinho, mas aquela irmãzinha, como se nós já tivéssemos alcançado o estágio de perfeição. Não alcançamos. A Bíblia é a fonte de toda a verdade e nós precisamos ser moldados por ela. Mas é claro que aqui a nossa carne é só mortificada. Só lá no céu nós teremos um corpo transformado e a nossa carne terá sido vencida de forma eterna. Aqui, enquanto nós estamos suscetíveis a este mundo, a este corpo físico, nós ainda pecamos. Nós ainda guerreamos contra a nossa carne e perdemos às vezes. Então, ser justos com os nossos irmãos significa que quando a mulher é encontrada em adultério, como é o caso da mulher que nós lemos na leitura bíblica em classe, ou que na verdade, né, os irmãos lerão com seus adolescentes, nós podemos agir para com ela conforme Jesus agiu, com amor, dizendo: você pecou, vá e não peques mais, mas entenda que eu te perdoo e que ninguém pode te condenar. É isso que o Senhor deseja para nós. Isso é agir com justiça. E o Senhor se alegra quando nós conseguimos superar a nossa carne, superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, para agirmos com justiça para com o nosso próximo. E aqui nós temos no ponto 4.2, amando verdadeiramente. Não amemos apenas com palavras, mas também com condutas. É muito fácil ficar no âmbito da narrativa. O difícil é trazer para o âmbito prático. Mas é isso que o Senhor espera de nós. Oremos para que o nosso coração não se endureça, não se insensibilize com tanta injustiça. Oremos para que nós não sejamos passivos diante dos atos de injustiça que são cometidos. E continuando aqui na lição, que nós possamos praticar o amor aliado às cargas, aliviando as cargas um dos outros, oferecendo alimento ao faminto e roupa a quem está nu. Preguemos, oremos e jejuemos para que todo aquele que está em sofrimento venha a experimentar o amor e a justiça divina. Amém? Que lição maravilhosa! Como é bom ser confrontados pela palavra de Deus. E nós, como eu falei, né, no início da aula, estamos vivendo um tempo de insensibilidade. Estamos vivendo um tempo de um processo de dessensibilização das pessoas. Mas nós cristãos não podemos participar desse processo. Nós somos chamados pelo Senhor para não nos conformarmos com o mundo em que estamos, para transformarmos a nossa mente e para sermos sal e luz. Mas não é para ser sal e luz, sal para afogar a pessoa de tanto sal, e luz para ofuscar a visão das pessoas. Não, não. É para ser sal em amor. É para ser luz em amor. Então que o Senhor nos dê a temperança necessária para conseguirmos estar no meio das pessoas e ainda assim passar para elas que em nós há uma bondade diferente. Há um amor que não é nosso, que não pertence a nós. É um amor que vem da fonte de todo amor. E nós somos apenas o canal. Amém? Professor, eu desejo que o Espírito Santo conduza a tua aula e que você possa ser usado por ele, você possa ter as palavras certas colocadas em sua boca, para que você possa ministrar ao coração desses adolescentes a respeito da justiça, que só o Senhor pode dar de forma perfeita, mas que ele nos convoca para, através das nossas limitações, manifestarmos a glória de Deus e sermos justos, e sermos capazes de amar ao nosso próximo. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.